Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, a nossa vida de igreja, a nossa vida de comunidade, ela requer que vivamos as nossas capacidades, mas que também nós vivamos as nossas fragilidades. E nós somos pecadores, mas temos uma vocação à santidade. Deus nos chama a sermos santos, a perfeição. E o caminho da perfeição é o caminho de Cristo, o caminho do Evangelho. E continuamos nesse domingo a refletirmos sobre o perdão e a reconciliação, pois já iniciamos esse tema na liturgia do domingo passado. Como cristãos, o que as pessoas esperam de nós? O mundo nos vê, a sociedade nos vê, nós olhamos para nós mesmos como cristãos e como igreja. Qual a expectativa que se tem de nós, discípulos de Cristo? Evidentemente, de sermos exemplos e testemunhas do perdão, da reconciliação, de promotores da paz neste mundo que estamos inseridos. Pois a igreja é o corpo de Cristo. E Cristo é aquele que é o centro de tudo. Ele está presente na igreja e tem uma presença misericordiosa na comunidade cristã. O Evangelho de hoje nos traz a luz para iluminar a nossa realidade de convivência, porque nós convivemos. E na nossa convivência, nós temos situações em que nós precisamos necessariamente pedir perdão. Por isso, a pergunta que Pedro faz é uma pergunta que muitas vezes nós fazemos. Pedro pergunta a Jesus: quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Pedro vem com um aspecto quantitativo e quer uma medida, uma pergunta bastante limitada, preocupado com o número de vezes que ele deveria perdoar alguém. A pergunta está direcionada para a medida do perdão. Mas aí fica um questionamento. Será que nós podemos realmente medir o perdão? Até onde vai o dever que temos de reconciliação? Perdoar até 7 vezes? 70 vezes 7 é a resposta de Jesus. Isso significa, na verdade, uma prontidão sem limites para o perdão. Nós observamos que na parábola contada por Jesus, há um rei com empregados, um acerto de contas de uma enorme fortuna, um pedido de prazo e um bom propósito, uma promessa de pagamento, a compaixão e o perdão da dívida. Aplica-se aqui nesta parábola uma relação, digamos assim, vertical da misericórdia. Deus em relação ao ser humano. O ser humano que havia jogado fora a enorme fortuna. O que significa a enorme fortuna? A vida divina. A comunhão de vida com Deus, o verdadeiro amor que o ser humano jogou fora e ficou mendigando falsos amores no mundo. Jogou fora o amor de Deus. Aí então vem a compaixão e o perdão dessa dívida que Deus proporcionou a toda a humanidade pelo fato do Cristo, Filho de Deus, oferecer-se na cruz em sacrifício. Um sacrifício reconciliatório entre Deus e a humanidade.
Jesus continua na parábola: ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros, que lhe devia apenas 100 moedas. Apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso, saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Aqui começa, meus irmãos e minhas irmãs, a relação horizontal da misericórdia. Horizontal da misericórdia, ou seja, entre irmãos. Uma cobrança infinitamente menor do que a enorme fortuna, apenas 100 moedas. Isto é, um pecado que não há como comparar com o pecado da humanidade. Há uma súplica de pedido de compaixão por parte do seu companheiro, uma atitude similar à dele diante do patrão. Mas ele não foi compassivo e por bem menos não perdoou o seu companheiro. Vejamos que são duas atitudes diferentes que revelam, primeiramente, a misericórdia divina para com o ser humano, capaz de perdoar como de fato fez. O pecado do rompimento da comunhão com o próprio Deus é o aspecto vertical da misericórdia. Depois, a misericórdia entre irmãos, entre seres humanos, capaz também de perdoar, quando o ser humano acolhe e aprende com a misericórdia de Deus. Quem realmente experimenta a misericórdia de Deus saberá vivê-la com seus irmãos. É o aspecto horizontal da misericórdia. Caso contrário, nós temos esse claro retrato na parábola: o irmão que não perdoa o seu irmão. O reino dos céus envolve a misericórdia divina que se expressa nas relações humanas, nas nossas relações. Olhemos para a cruz e na cruz nós vamos vislumbrar o crucificado. Na unidade da cruz, na unidade das hastes, a haste vertical e na haste horizontal. Quando essas duas hastes se unem e formam a cruz, quem nós vamos lá encontrar? Jesus Cristo. A revelação da misericórdia do Pai. A parábola contada por Jesus mostra que Deus se revela misericordioso diante das maiores adversidades que o ser humano pode fazer contra Deus. Os maiores pecados que o ser humano possa cometer. Mas isso não significa que o ser humano esteja abandonado por Deus. Deus não concorda com o pecado, mas Deus ama o pecador. Deus condena o pecado, mas sempre deseja salvar o ser humano. Deus quer que o ser humano seja assim também, ou seja, que o ser humano tenha uma repulsa ao pecado, mas que ame o pecador. E aqui então Jesus conclui a parábola. O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Como cristãos, não estamos imunes e nem isentos de tropeços do caminho do nosso viver. De expor nossas debilidades com as vãs escolhas que vamos fazendo muitas vezes na vida. Promovendo ou sendo vítimas de agressões verbais, agressões físicas, visuais, que vão gerando mal-estar, rancor, ódio, espírito de vingança, calúnias, raiva. Todas essas são coisas detestáveis, nos diz a palavra de Deus.
Enfim, meus irmãos e minhas irmãs, nós vivemos como que mergulhados numa cultura de morte na nossa sociedade. Tomemos então uma atitude. Sim, tomemos então uma atitude. A quem precisamos pedir perdão? A quem precisamos perdoar? Para tanto, faz-se necessário o arrependimento sincero, a contrição, aquela dor que temos pelo pecado cometido. Depois, o bom propósito, o desejo de não pecar mais. O propósito de realmente se esforçar para, acolhendo a graça, não pecar mais. Depois, a ação de ir ao encontro do próximo. Ir ao encontro do próximo. Depois, o diálogo com o próximo. O acordo. E, se for necessário, buscar o sacramento da reconciliação e celebrar a confissão. Que tenhamos, meus irmãos e minhas irmãs, ações e gestos de perdão e reconciliação, analisando nossa vida à luz da misericórdia de Deus. Aproveitemos esse tempo que estamos vivendo, mas sempre analisarmos a nossa vida à luz da misericórdia de Deus, porque Deus nos ama. Quem sabe em dívidas que poderíamos perdoar ou transformar num bem para os outros. Vivamos a misericórdia. Olhemos para a haste vertical e a haste horizontal que formam a cruz. E lá nós vemos o Cristo crucificado, que é a manifestação da misericórdia do Pai, que tanto nos ama. Professemos a nossa fé.